Até o presente momento nós falamos ao Senhor, Ele nos ouviu, nós cantamos, lemos, oramos, e o Senhor que está presente ouviu a nossa voz. Agora Ele vai falar. Por isso, a pregação da palavra é o momento mais importante do culto, porque o Senhor Deus é infinitamente, muito, mas muito mais importante do que todos nós. E nós vamos abrir a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 4, e eu quero fazer a leitura do verso 2 ao verso 9. Filipenses, capítulo 4, de 2 a 9. E apenas para lembrarmos o que temos falado até aqui, o apóstolo Paulo ele está falando sobre como o crente ele deve ter maturidade na igreja do Senhor. O apóstolo Paulo, ele inicia falando sobre aqueles que deturpam as Escrituras, aqueles que, de alguma forma, querem adaptar as Escrituras à própria condição humana. Paulo diz que essas pessoas são consideradas como cães, como nós vimos na palavra do Senhor. Depois o apóstolo Paulo, ele fala sobre o cuidado que nós devemos ter com relação aos inimigos da cruz de Cristo, onde ele vai dizer que os inimigos da cruz de Cristo estão dentro da igreja. E aí o apóstolo Paulo diz, olhem para mim, olhem da maneira como eu me comporto e percebam aqueles que são inimigos do Senhor. Portanto, o crente ele precisa ter maturidade para discernir aqueles que de fato servem ao Senhor e aqueles que são inimigos do Senhor, por mais que estejam de alguma forma travestidos de evangelicalismo, de linguagem peculiar às Escrituras. Depois do apóstolo Paulo falar sobre estas questões, ele encerra a sessão dizendo que nós devemos estar firmes no Senhor, devemos permanecer firmes no Senhor. Agora o apóstolo Paulo ele vai fazer algumas aplicações daquilo que ele falou até aqui. E ele vai falar então da nossa mente, das nossas atitudes. E essa nossa mente, a nossa atitude, ela deve ser cheia de virtudes da palavra de Deus. O que o apóstolo Paulo ele vai mostrar aqui é que o crente, ele de fato desenvolve tudo aquilo que ele conhece das Escrituras. As Escrituras não são apenas um livro de teologia ou doutrina para ele conhecer, mas é acima de tudo a sua regra para viver, é a maneira como ele deve se comportar. E de fato, João Batista, ele de forma muito clara diz que todas as pessoas somos e quem as outras pessoas são pelo fruto, por aquilo que elas manifestam. E a palavra do Senhor diz então que nós devemos aplicar a palavra à nossa vida. Não basta apenas conhecê-la, não basta apenas decorá-la, estudá-la, mas acima de tudo, desenvolver uma vida na presença do Senhor, uma vida que demonstre o efeito desta palavra no meu coração. E é exatamente isso que Paulo vai fazer. Ele vai fazer a igreja de Filipos, justamente para que eles coloquem em prática tudo aquilo que estavam aprendendo. E diz assim a palavra do Senhor em Filipenses 4, de 2 a 9. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso
pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra, porque nela nós temos a graça e a misericórdia do Senhor, dispensadas àqueles que são eleitos de Deus, não apenas para a conversão, mas para também a sua caminhada como peregrinos, estranhos e estrangeiros nesta terra. Mas, ó Deus, ajuda-nos também a compreender que sem santificação ninguém verá a Deus. Por isso nós precisamos, nesta jornada, transformar a nossa vida dia a dia, melhorar, ó Deus, o nosso padrão de acordo com a tua palavra e, portanto, praticar aquilo que o Senhor deseja de nós. Obrigado porque a tua presença se faz conosco. Obrigado porque nós temos o perdão do Senhor. Obrigado porque temos inteligência para entender a tua palavra. Obrigado porque nós temos força para fazer aquilo que agrada ao Senhor. Nós vivemos hoje, Pai, rodeado por um mundo que nos sufoca, que nos espreme, que nos critica e que tenta, ó Deus, de alguma maneira, inserir os seus valores para nós que somos da tua igreja. Mas nós rejeitamos tudo isto, Pai, e desejamos te seguir conforme a tua vontade. É o que nós te pedimos. E também acrescentamos, ó Pai, para que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, aqueça o nosso coração, para compreendermos a tua palavra e para vivermos esta palavra. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Na verdade, o apóstolo Paulo, ele está aqui, nesses versos de 2 a 9, do capítulo 4 de Filipenses, ele está falando aqui, nós poderíamos dizer, sobre as nossas pretensões, ou seja, como nós devemos nos comportar no reino de Deus. E isso, de fato, é extremamente importante, porque, por vezes, nós temos a tendência de olhar para a salvação como uma possessão apenas, e essa possessão, então, ela vai garantir a minha entrada no céu. Então, de certa forma, eu posso viver mais ou menos conforme as Escrituras, mais ou menos conforme a minha carnalidade. Mas o apóstolo Paulo, ele mostra que o crente, ele é diferente. O crente, ele deve possuir um comportamento diferenciado. Não só diante do Senhor, mas diante da igreja e diante das pessoas do mundo. E aí o apóstolo Paulo, então, ele vai demonstrar aqui o que nós poderíamos destacar naquilo que Paulo fala. Paulo, ele traz aqui 3 elementos que são importantes no comportamento do crente, ou seja, como o crente ele deve agir neste mundo e na igreja diante do Senhor. E o primeiro grande desafio que Paulo nos traz aqui, traz à igreja de Filipos e consequentemente a nós, é que o crente é aquele que deve sempre promover a unidade. Isto nós vamos encontrar nos versos 2 e verso 3. Quando ele diz, rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. E aí ele lança o seu olhar para a igreja e diz, a ti fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Paulo está dizendo aqui que nós como crentes devemos promover a unidade da igreja. Nós não conhecemos quem é Evódia, quem é Sintique, elas são mencionadas somente aqui. Também Clemente, nós não temos muitas informações, nem a este fiel companheiro de jugo. Mas o que Paulo está trazendo aqui não é outra coisa, senão o fato de que estes irmãos, eles devem de alguma maneira promover a unidade da igreja de Cristo. E nesse sentido, quando nós olhamos para a expressão do apóstolo Paulo, que foi traduzido por pensem a mesma coisa, ele diz, rogo a Evódia e Sinti que pensem a mesma coisa. Paulo, na verdade, está usando a mesma expressão que nós encontramos e já estudamos, o capítulo 2 de Filipenses, de 1 a 5.
Pensar a mesma coisa não é simplesmente replicar um pensamento, reproduzir um pensamento, não é simplesmente tirar uma cópia do pensamento de quem quer que seja, mas pensar concordemente é agir para que a igreja do Senhor, ela esteja unida. A mesma expressão que nós encontramos em Paulo aqui, pensem a mesma coisa, é a mesma expressão que nós encontramos em Filipenses 2, de 1 a 5, que diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. É exatamente a mesma expressão que Paulo utiliza para Síntique e Evódia. E ele diz aí: tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo àquelas pessoas lá da igreja de Filipos é que elas, como crentes, como amigas da cruz de Cristo, como pessoas que aprendiam das Escrituras, elas deviam sempre promover a unidade da igreja de Cristo. Era responsabilidade de cada um. Portanto, Paulo nos mostra que estas pessoas, elas deveriam de alguma maneira estar inseridas na igreja, sendo bênção na vida das pessoas. É claro que, como eu disse, nesse sentido não significa que eu vou pensar exatamente como o meu irmão. Não é exatamente isso que Paulo está dizendo, mas Paulo está dizendo que nós devemos pagar o preço para mantermos a unidade da igreja. Eu não posso, sob hipótese alguma, promover a divisão, porque quando eu promovo a divisão, eu estou simplesmente sendo egoísta. Estou pensando em mim mesmo. Estou pensando no meu ministério, estou pensando na minha visão, estou pensando no meu trabalho, estou pensando no que eu realizo. Aí eu promovo a divisão na igreja. Mas Paulo diz que não. E ele, olhando para aquelas duas irmãs, que não temos tanta informação assim, mas ele, olhando para todos da igreja, diz: irmãos, pensem concordemente no Senhor. Promovam esta unidade. O que nós encontramos aqui é o apóstolo Paulo combatendo aquelas pessoas que são imaturas, aquelas pessoas que dizem assim: se não for do meu jeito, eu estou fora. Se não for do jeito que eu quero, eu vou detonar. Paulo está exatamente criticando essas pessoas, está atacando essas pessoas, porque não é da maneira como eu quero. Eu fico pensando se a igreja do Senhor Jesus fosse da maneira como eu penso ser, talvez o mais relevante, seria completamente desfigurada, absolutamente desfigurada. Muitos aspectos das Escrituras para mim são uma luta, mas o que eu tento a todo custo é: Senhor, eu quero ser fiel à tua palavra. Eu não quero ser fiel a homens, eu não quero ter temor de homens. Eu não quero viver aquilo que as pessoas acham que deve ser vivido, mas eu quero estar absolutamente certo de que as Escrituras são a única forma de nós agradarmos ao Senhor. E é claro que isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Por isso nós temos a presença do Senhor que nos auxilia nesse processo. E o que Paulo está dizendo é exatamente isto. Ele está dizendo para que inclusive as igrejas, a igreja de Filipos se apegue àquelas irmãs, se apegue a Clemente, se apegue aos demais, porque Evódia e Síntique foram suas auxiliadoras no seu ministério, o ministério do apóstolo Paulo. Clemente era seu companheiro, muitos ali eram cooperadores do seu ministério. Ele diz: irmãos, nós precisamos promover a unidade da igreja, porque o pecado que mais causa ódio no coração de Deus não é pecado de ordem sexual, mas é o pecado daquele que promove a divisão na igreja do Senhor. Nós estamos tão firmes e tão atentos às questões de ordem sexual, e claro que devemos fazer assim,
Mas o pecado que para Deus é o pior de todos é aquele que causa divisão entre os irmãos. Por isso Paulo diz: pensem concordemente no Senhor, estejam unidos. E Paulo não diz que devemos ter uma atitude passiva, no sentido de que agora eu vou me adequar apenas, mas Paulo diz que eu devo também promover esta unidade. Eu me lembro há muitos anos, no início do Evangelho, na vida da minha família, os idos de 1976, quando estava reunido 3 irmãos, um deles era meu pai, e eles estavam detonando uma pessoa. Esse irmão é problemático, ele vai causar problemas, ele vai... E começaram então a detonar. E nisso se aproxima a esposa do pastor naquela época, a dona Adélia, conhecida de alguns, pouquíssimos aqui. E ela chega perto daqueles irmãos, e ela diz: irmãos, o que está acontecendo? Dona Adélia é o irmão X, porque, ele está esquisito, ele tem tido uma atitude muito ruim na igreja, etc. Ela disse assim: irmãos, por que em vez de falar mal, nós não oramos pela vida dele? Por que em vez de difamá-lo, nós não vamos até ele, perguntar o que está acontecendo e de alguma maneira promover a união da nossa igreja? A nossa igreja ainda é tão pequenina na época. Se nós começarmos a dividir o trabalho, nesse momento em que a igreja está em crescimento, nós seremos derrotados. Portanto, o que Paulo está dizendo é exatamente isto. O crente, ele promover. Meu irmão, se alguém chegar próximo a você para falar mal de quem quer que seja, repreenda-o em nome de Jesus. Porque ele não está a serviço de Deus, ele está a serviço do diabo. Ele está a serviço da carne. Ele quer depositar no seu coração uma semente maldita, para que você olhe para a igreja agora com olhos de derrota, de frustração. Ao contrário, nós como crentes temos a alegria de promover essa unidade. E o apóstolo Paulo diz que nós fazemos isto, não apenas como reconhecimento do presente de Deus para nós, mas o apóstolo Paulo diz que nós fazemos isto porque somos fruto da misericórdia e do amor de Cristo. Eu sempre digo que nos nossos ouvidos devem ecoar as palavras do Senhor, quando ele disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Isso deve estar no nosso coração. Se você não tem pecado, se você não tem erro nenhum, se você é absolutamente puro, você tem sim, não só o privilégio, mas o dever de atacar as pessoas com suas palavras, difamá-las. Mas se você não é puro, se você é pecador, se você é fruto da misericórdia de Deus, quem é você e quem sou eu? Quem somos nós para destruir a vida de um irmão? E é nesse sentido que Paulo traz à nossa memória a obra de Cristo. Porque ele diz ao final, ele diz o seguinte: esforçaram-se comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus. Aí veja o que Paulo diz: cujos nomes se encontram no livro da vida. E na verdade o que Paulo está mostrando aqui é a misericórdia de Deus, a graça de Deus em Cristo Jesus. Estes irmãos possuem o seu nome no livro da vida, eles estão debaixo da graça do Senhor, assim como nós. Todos nós estamos envolvidos na graça do Senhor. Somos um grande exército neste mundo, somos um grande pelotão, cujo desejo é a glória do nosso Deus, e exército é aquele que deve estar unido. E se há algum soldado, juntamente comigo, que está cometendo um equívoco, eu devo ir a ele, repreendê-lo e ajudá-lo para que ele mude o seu comportamento, porque o objetivo é a batalha, o objetivo é o nome do rei, o objetivo é fazer com que o Senhor seja glorificado. O que Paulo está dizendo aqui é: todos nós somos crentes e estas pessoas, elas possuem o seu nome no livro da vida.
E eu não tenho nenhuma dúvida de que Paulo está trazendo aqui um princípio muito claro. O princípio de que se eu destruo um de seus filhos, eu estou atacando ao Senhor Jesus. É a ele que eu ataco. Se eu começo a difamar a vida do Gersino, não é em primeiro lugar a vida dele que eu estou destruindo, mas eu estou atacando o nome do Senhor. Se eu falo mal da vida do Marcel, não é em primeiro lugar que eu estou atacando a ele, embora no meu coração seja assim, mas é a Deus, a Cristo, porque o nome desses irmãos está no livro da vida. Eles possuem sobre si o sangue de Cristo. Eles possuem a presença do Espírito Santo, assim como a minha, caso eu seja crente. Por isso eu devo ter cuidado, e o meu objetivo não é outro senão promover esta unidade na igreja, no corpo de Cristo. Paulo diz isto claramente àqueles crentes, na pessoa de Evódia e Sintique: pensem concordemente no Senhor, tendo o mesmo sentimento, olhando para o capítulo 2, como nós vimos de 1 a 5, tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós não estamos aqui para lacerar o corpo de Cristo. Isso foi feito pelos seus inimigos quando pregaram na cruz. Nós estamos aqui para unir este corpo e devemos fazer isso com consciência, porque todos estão arrolados no livro da vida. E para isso, nós precisamos também olhar para o nosso próprio coração. Porque aquele que causa divisão, ele é mal amado, ele é amargurado, ele tem problemas de todas as ordens. Mas nós precisamos olhar para o nosso coração e perceber que aquele que promove a unidade é alguém que possui o seu coração cheio da alegria do Senhor. É por isso que Paulo, no verso 4, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Portanto, o segredo que nós encontramos aqui de uma vida que promove a edificação, promove a unidade, é uma vida cheia de alegria, a alegria do Senhor. Agora vejam que esta alegria, ela não pode ser comparada à alegria do mundo. Não é a felicidade que o mundo nos concede. Nós somos felizes, muitas vezes pelo padrão do mundo, por aquilo que temos. Então temos saúde, então estamos alegres. Temos os bens, estamos alegres. Estamos com as contas todas sanadas, estamos alegres. Temos uma viagem importante para fazer, estamos alegres. Mas não é essa alegria que Paulo fala. Paulo está falando aqui da alegria indizível e cheia de glória que Pedro nos fala. E essa alegria indizível e cheia de glória, segundo Pedro, ela acontece com Cristo, para Cristo, e acontece para que Ele seja glorificado. Por isso a alegria do Senhor é fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito é amor, paz, alegria. Não há como eu ter esta alegria se eu estou vazio do Espírito Santo. Esta alegria é, de fato, a marca daquele crente que está cheio do Espírito Santo, cheio do seu poder, cheio da sua palavra. Por isso, promover a unidade da igreja não é um esforço em si mesmo, mas é a manifestação de um coração que está alegre no Senhor. Porque de fato, como Neemias nos ensina, a alegria do Senhor é a nossa força. Isso nós podemos ver no capítulo 8, verso 10 de Neemias. A alegria do Senhor é a nossa fortaleza, é o que nos sustenta. Por que tantas pessoas elas sofrem neste mundo? Por que que os hospitais psiquiátricos estão abarrotados de pessoas? Por que que as clínicas de psicologia, de psiquiatria, de psicanálise e tantas outras questões estão enriquecendo? Porque simplesmente as pessoas do mundo, elas estão doentes nesse mundo. Mas a nossa alegria, essa alegria que está em nós, acontece por causa de... Porque nós sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso, no Senhor, cheio do Espírito Santo. Estar alegre no Senhor é ser as Escrituras,
Estar alegre no Senhor é manifestar o fruto desse Espírito, porque esta alegria é a nossa força. E quando o apóstolo Paulo fala então desta alegria que deve estar no crente, ele vai mostrar as características, a edificação e a unidade, mas alguém que também desenvolve algumas características na sua vida. O apóstolo Paulo diz que uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia de alegria, é uma pessoa que possui integridade na sua vida, e ele associa esta integridade à suavidade. Ele diz no verso: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. A palavra moderação significa alguém que, em última circunstância, possui suavidade na sua vida e, sobretudo, integridade nas suas atitudes. É alguém que é tolerante, alguém que é manso, alguém que é cheio de misericórdia. E o apóstolo Paulo diz que estas atitudes, elas devem ser demonstradas como um estandarte, como uma bandeira para todos os homens da terra. O que Paulo está dizendo é que o próprio mundo deve nos conhecer por esta moderação, por esta integridade, por esta suavidade. Portanto, o que Paulo nos ensina na igreja de Corinto, que Paulo está ensinando aqueles irmãos e ensinando a nós mesmos, é que nós precisamos, diante do mundo e diante de Deus, usar de moderação, usar de tolerância, mansidão e misericórdia. Essa moderação que Paulo nos mostra é aquele que perdoa, crente que ama a sua igreja e promove a ação dos irmãos. O apóstolo Paulo demonstra que esta atitude, esta característica, esta integridade que traz também a suavidade, esta moderação faz com que eu promova a unidade, e eu só posso exercer isto porque tenho o meu coração cheio do fruto do Espírito, cheio do Senhor, cheio da sua alegria. Portanto, irmãos, se queremos ser alegres, devemos ser cheios do Espírito. Se somos cheios do Espírito, nós temos integridade com suavidade. Mas não apenas isto. Nós também temos no nosso coração, quando estamos cheios da alegria do Senhor, desenvolvemos no nosso coração o temor do Senhor. É exatamente este o significado da expressão perto está o Senhor. Ele diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, como um estandarte, como uma bandeira. Deus está presente neste culto. E Ele conhece a sua vida. Ele conhece o seu coração. Ele sabe como você está agora. Ele sabe quais os objetivos que o trouxeram para cá. Deus conhece profundamente a nossa vida, Ele está presente, e nós precisamos reconhecer isto, e desenvolver o temor do Senhor. Temor do Senhor é simplesmente se importar com aquilo que Deus pensa de mim. O que Deus está pensando de mim, pastor Alfredo? O que Ele tem pensado das minhas atitudes ao longo desta semana? O que Ele tem pensado ou pensará das minhas atitudes ao longo da semana que vem? Deus está perto, o Senhor está perto, Cristo está presente, e isso deve desenvolver no nosso coração respeito, consideração, temor. Isso deve gerar em nós sabedoria, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque temer a Deus é ser sábio. Porque temer a Deus é se importar com o que Deus deseja através das Escrituras. E eu preciso obedecer ao Senhor, agradando-o constantemente. Por isso Paulo diz, uma pessoa cheia da alegria, indizível, cheia de glória, com um coração retumbante, com um coração cheio de felicidade que vem do Senhor, é porque é alguém que reconhece que Cristo está perto. Esta proximidade do Senhor, essa proximidade de Deus, por um lado é a garantia de que eu terei sucesso na minha caminhada cristã, por outro, demonstra que eu preciso sempre obedecer e glorificar o meu Deus em tudo o que eu faço, em tudo o que eu digo.
E, irmãos, essa palavra ela é extremamente relevante porque nós vivemos hoje uma época difícil onde tudo está voltado para o homem. Quando você pergunta qual é o culto legal, é aquele que agrada as pessoas. Qual é a igreja legal? É aquela que promove todas as pessoas que estão lá dentro. Qual é o Deus interessante? É aquele que passa o tempo todo tentando suprir os seus desejos e a sua vontade. Mas quando nós olhamos para as Escrituras e percebemos o que Paulo nos ensina, crente é aquele que reconhece a presença do Senhor na sua vida. E isso, por um lado, nos traz tranquilidade, por outro, profundo respeito, porque o Senhor está aqui, o Senhor está presente. A terceira característica da alegria de um coração cheio do Espírito Santo é que esse coração ele também possui confiança no Senhor e ele também possui gratidão. Verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Veja que a expressão de Paulo aqui, ela se assemelha muito ao que Pedro fala na sua primeira carta. No capítulo 5, verso 7, ele diz que nós também não devemos andar ansiosos por coisa alguma, porque Deus tem cuidado de nós. Um crente alegre sabe que, independente da circunstância em que ele vive, Deus está cuidando dele. Deus está atento aos seus pedidos. Deus está atento ao que ele deseja no seu coração para a glória do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo ensina aos crentes de Filipos que eles, como servos do Senhor, deveriam constantemente levar a Deus as suas súplicas e ao mesmo tempo ações de graças. E por que isto? Porque em primeiro lugar nós pedimos ao Senhor e consequentemente nós agradecemos ao Senhor, porque a resposta de Deus, agradando a mim ou não, será para a glória dele e para o meu crescimento espiritual. O apóstolo Paulo tinha um problema na sua vida que ele comparou a murros e bofetões de Satanás no seu rosto. O apóstolo Paulo tinha um problema na sua vida que ele comparou a uma estaca, na nossa Bíblia está traduzido por espinho, mas é uma estaca enfiada na sua carne que lhe trazia dor. O apóstolo Paulo diz que ora por 3 vezes por aquele problema. E ele tem a resposta do Senhor. E Paulo se alegra na resposta do Senhor. Porque Deus diz assim, Paulo, a minha graça basta. A minha graça, ela é tudo na sua vida. E nesse sentido, Paulo reconheceu e disse, Senhor, é verdade. Eu preciso aprender a ser humilde, a reconhecer o meu lugar e reconhecer a glória do Senhor. O crente é aquele que ao pedir a Deus, ele já está grato, porque se ele pede a cura e Deus não concede, ele deve ser grato. Se ele pede uma casa nova e ele vai ter que morar num barraco, ele tem que ser grato. O crente é aquele que roga ao Senhor, sabendo que a resposta do Senhor é a melhor. Os nossos filhos não entendem isso, não é verdade? Os nossos filhos, eles querem comer açúcar, eles querem tomar muito refrigerante, eles querem comer porcaria, eles não querem estudar, eles querem passear, é isso que os nossos filhos querem. Eles querem não os melhores livros de matemática, mas o que eles querem são os melhores consoles de jogos. É isso que ele quer. Ele não quer um melhor professor, mas ele quer estar em frente da televisão assistindo a tudo aquilo que agrada ao seu coração. E quantas vezes nós, como pais, dizemos assim, não, não e não. Ele, como é criança, imaturo, ele vai ficar bravo. Ele vai ver, ele vai ficar bravo, porque ele é imaturo, é criança. Ele não entende que estar exposto a uma tela de televisão por tanto tempo vai afetar os seus olhos, a sua mente. Ele não entende que comer muito açúcar vai desenvolver no futuro hipertensão, diabetes.
Ele não entende que, se não estudar, ele não terá condições de ser alguém na vida. Mas naquele momento, o que ele deseja é açúcar, passeio e jogo. E o pai diz assim: não, o que você precisa agora é comida saudável. Você precisa de estudo. Você precisa considerar o seu futuro. A pergunta é: por que os filhos reagem negativamente a isso? Porque são crianças. Viu, crianças? É assim, quando o papai e a mamãe falam que deve fazer, é para fazer. Os filhinhos precisam entender isto. Nós somos maduros no Senhor. Por isso Paulo diz que eu não preciso andar ansioso por coisa alguma, porque a resposta que Deus dará a mim será muito melhor que as respostas que eu dou aos meus filhos. Muito melhor. Porque Deus é perfeito. E o que Ele faz na minha vida, mesmo que me cause dor naquele momento, como nós causamos dor aos nossos filhos, seja dor física pela disciplina com a vara, seja em repreendê-lo, seja em impedi-lo de fazer algo, nós também vamos sentir, mas precisamos desenvolver no nosso coração gratidão e dizer: Senhor, muito obrigado, eu estou orando por isso, mas eu desejo que a Tua vontade se faça na minha vida. O rei Davi entendeu isto, quando seu filho estava doente, ele estava no pó e na cinza, estava ali clamando ao Senhor para que curasse o seu filho. Quando essa criança morre, as pessoas ficam desesperadas, porque, bom, se com vida estava assim, imagina quando morre. Davi ouve o zum, 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 fala: o que aconteceu? Diz: não, nada, Senhor. Não, o que foi que aconteceu? Seu filho morreu. Davi se levantou, tomou banho, colocou o perfume, colocou a coroa sobre a sua cabeça e sentou no trono para julgar Israel. Jó, quando soube da catástrofe da sua família, diz: o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. O problema é que nós somos mimados, somos muito crianças. Eu quero aquele emprego, eu quero esse salário, eu quero essa posição. Quando na verdade, nós devemos sim colocar diante do Senhor as nossas súplicas. Não é errado pedir ao Senhor o emprego, a condição melhor, a saúde, a cura. Não é errado, e devemos pedir com fé e pedir para que o Senhor nos atenda. Mas nós precisamos ao mesmo tempo desenvolver no nosso coração ações de graças. E é isto que vai regular o meu coração. Não andeis ansiosos, verso 6, em tudo, porém, sejam conhecidas, dizendo seja o nome do Senhor, isso é o melhor para nós. Se Deus não concedeu a você, tem para você. Não estou dizendo com isso que Deus não dá emprego ou não nos dê um carro, Ele faz isto. Mas Ele às vezes não faz, porque o Senhor Deus não está preocupado com os nossos desejos carnais. O Senhor Deus está muito preocupado com o meu crescimento na vida do Senhor. Por isso a aflição muitas vezes na vida do crente é bênção. E podemos dizer como o salmista: foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse sobre os teus decretos. Mas é por isso que o apóstolo Paulo nos fala que um coração cheio de alegria possui essa integridade com suavidade, temor do Senhor, confiança com gratidão, mas também possui um coração protegido. Ele diz no verso 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Impressionante como Paulo vem desenvolvendo as características desta alegria. Moderação. Paulo fala isso de forma muito clara. Ele diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, porque de fato o Senhor está em nós. Precisamos ter o temor do Senhor no nosso coração, considerando a sua presença. E aí no desenvolvimento ele diz à igreja de Filipos: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A expressão de Paulo aqui, guardará, se referia àqueles soldados que ficavam no portão da cidade pelo lado de dentro. Qualquer pessoa que entrava, eles cruzavam a lança e diziam: quem é você? O que você pretende na cidade? Qual é o seu objetivo? Talvez, se nós fôssemos aplicar aos dias de hoje, seria algo semelhante à alfândega que os países possuem, aí o setor de imigração.
Vai entrar alguém, opa, cadê seu passaporte? Cadê sua documentação? O que você está trazendo para o país? Ah, não, fruto? Não, isso joga fora, você pode estar trazendo doença. O que mais? Ah, trouxe droga? Então você vai preso. Ah, está tudo lícito? Então você é bem-vindo. Essa é a paz que Deus exerce no nosso coração. Essa paz está na nossa mente, no nosso coração, evitando que qualquer contaminação venha retirar a alegria do Senhor. A paz, para nós, não significa ausência de batalha. A paz para nós significa tranquilidade em meio às dificuldades. Por isso a paz que nós temos, ela é permanente, diferente da paz do mundo, que é circunstancial. E ela guarda o nosso coração. E quem faz isto é o Senhor. Não somos nós que desenvolvemos a paz. O Senhor é que pacifica a nossa vida. É por isso que um crente pode morrer serenamente, ao contrário da pessoa do mundo que se estribucha em cima da cama. Porque quem guarda o crente é a paz do Senhor. É Ele que nos tranquiliza. É Ele que demonstra que com a sua presença, Ele manda guardiões poderosos para o nosso coração e para a nossa mente. E nesse sentido é que devemos compreender esta alegria. Alegrar-se sempre no Senhor, alegrar-se sempre. É ter essa integridade, esse temor, essa confiança e, sobretudo, essa paz do Senhor que protege o meu coração. Crente é aquele que vive em paz consigo mesmo e, sobretudo, com o Senhor, porque o Senhor estabeleceu essa paz com os seus filhos. E é por isso que o apóstolo Paulo nos fala que essa alegria que faz com que tenhamos todas estas características, finalmente deve gerar em nós um pensamento saudável, porque o que Paulo falou até aqui está muito mais ligado às minhas atitudes, mas também ao meu coração. Mas Paulo mostra que o nosso pensamento deve estar cheio daquilo que agrada ao Senhor. Verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Paulo está falando aqui de crivo. Crivo é peneira. Crivo é aquilo que retém o que não presta e absorve aquilo que é bom. Paulo está dizendo que a nossa mente deve estar sempre agindo, selecionando aquilo que agrada ao Senhor. A nossa mente, ela precisa ser seletiva. Paulo está ensinando aqueles crentes que eles deveriam selecionar no seu pensamento aquilo que era para a glória do Senhor. E Paulo diz, deve existir virtudes. As pessoas reconhecem que eu sou crente. As pessoas reconhecem que eu sou de Deus. As pessoas reconhecem que eu glorifico ao nome do Senhor. As pessoas precisam ver na sua vida, na minha vida, como Paulo disse, imitem a mim, como eu imito a Cristo. As pessoas precisam ver em mim Cristo Jesus. Não barulho, emocionalismo, cacuetes, coreografias evangélicas. Isso daí não causa mais nada no mundo. Essa semana, ou nesses dias, não me lembro exatamente quando foi, minha esposa viu um cantor que era de dupla caipira, aí estava bêbado, bateu o carro, não sei o quê. Agora é cantor gospel. Canta música gospel. E sabe qual é a linguagem dele? Não, Deus nos dá tudo, o Senhor Deus. O mundo já não se move em mais nada com relação a isso. Isso não causa mais nenhum impacto na vida do mundo. Pelo contrário, isso traz sobre a igreja a ridicularização.
O que cria impacto no mundo é vida, vidas transformadas pelo poder de Deus. Vidas transformadas pela sua palavra. Meras palavras lançadas ao vento, chavões e jargões evangélicos, isso não causa mais nada no mundo. O que impacta o mundo é uma vida transformada pelo Senhor. E para que nós tenhamos esta vida, nós precisamos ter uma mente seletiva e preencher a nossa mente com aquilo que possui virtude, com aquilo que traz louvor. Por isso o apóstolo Paulo está falando aqui de raciocínio. Ele diz, seja isto que ocupe o vosso pensamento. A palavra que Paulo utiliza aqui é a mesma palavra de Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa palavra racional é a mesma palavra que Paulo está utilizando aqui para pensamento. O pensamento do crente deve estar repleto daquilo que possui virtude, daquilo que possui louvor e traz louvor das pessoas, por um comportamento que demonstra a presença do Senhor. O mundo está cansado de evangélicos. O mundo precisa contemplar vidas transformadas pelo poder de Deus. Por isso Paulo fala desse preenchimento, que é verdadeiro. A expressão utilizada por Paulo, traduzida por verdadeiro, é aquilo que combate toda intriga, toda fofoca, toda maledicência. Ele fala de respeitável, aquilo que é nobre. Aquilo que traz nas pessoas esse sentimento de profundo respeito. Justo significa retidão. Puro significa sem contaminação. Puro significa santo diante do Senhor. Amável significa alguém sem inveja. Desenvolve na sua vida a difamação e a maledicência. Boa fama é aquilo que é aproveitável, que edifica, que constrói, que ergue, que ajuda, que promove a glória do Senhor. Paulo diz, isto deve ocupar o nosso pensamento, irmãos, é isto. Nós precisamos constantemente demonstrar esta transformação, porque o mundo está cansado de evangelicalismo. O mundo precisa contemplar um povo transformado pelo poder de Deus. E é claro que nesse sentido o apóstolo Paulo demonstra a fonte. Qual é a fonte de tudo isto? Como eu posso ter todas essas questões, esta alegria que se apresenta de várias maneiras no meu coração e na minha mente, esse pensamento saudável que possui crivo, esse temor do Senhor, esta promoção da unidade? Paulo nos responde isso no verso 9. Onde eu encontro tudo isto para seguir? Ele diz no verso 9, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. Isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Onde nós encontramos tudo isto? Paulo diz àqueles crentes lá de Filipos, todo o meu ensino apostólico, tudo aquilo que vocês receberam do Evangelho, tudo que vocês ouviram nos sermões, nos estudos, nas reflexões sobre a palavra, o que vocês veem na minha vida, o meu comportamento, minha maneira de ser, é isto que vocês precisam praticar, isto vocês precisam viver. Por isso o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele traz todo um tema desenvolvido nessa epístola, o ensino e a própria vida do apóstolo, esta teoria, o conhecimento do evangelho, da doutrina, é neste sentido que ele fala. Mas é claro que o Senhor, ele também traz aqui um suporte, porque será possível nós como crentes vivermos isto que Paulo nos ensina? A resposta é clara, sim. E por quê? Não porque eu sou forte, isto seria legalismo, mas porque o Senhor está conosco. Essa expressão de Paulo, e o Deus da paz será convosco, ela traz sobre o nosso coração a tranquilidade de que é Deus
quem vai exercer esta obra na minha vida, porque você é pecador, eu sou pecador, nós somos pecadores, mas Deus presente na nossa vida faz toda a diferença. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele trata destes assuntos, ele coloca Cristo como centro. No verso 1 ele diz: permaneceis firmes no Senhor. No verso 2 ele diz que o nosso pensamento concorde é no Senhor. No verso 4 ele diz: alegrai-vos no Senhor. E ele diz que essa paz de Cristo, essa paz de Deus, ela acontece porque nós estamos em Cristo Jesus. Então, neste sentido, Cristo é tudo na minha vida. Só é possível porque Cristo me salvou. Só é possível porque Cristo enviou o seu Espírito Santo a nós. Só é possível porque Cristo nos ama e promove a nossa vida para a glória do Senhor. Não é você, nem eu, não é a nossa força, mas Cristo em nós. Cristo que é o Senhor, Cristo que é o promotor, Cristo que é aquele que se faz presente. Por isso a paz do Senhor está conosco. Deus presente. Por isso há uma diferença entre o crente e o ímpio. Mesmo que ele esteja dentro da igreja, mesmo que o ímpio esteja rolado no hall de membros, mesmo que o ímpio esteja até exercendo trabalhos dentro da igreja, há uma diferença entre o transformado pelo Senhor e o ímpio. O transformado pelo Senhor é um pecador que muitas vezes fraqueja na sua vida, mas ele tem a presença do Senhor. A paz de Deus está sobre ele, auxiliando-o, porque todas as suas atitudes são feitas no Senhor Jesus, é em Cristo. O ímpio, mesmo dentro da igreja, porque o contexto de Paulo aqui é de os ímpios dentro da própria igreja. Os ímpios, eles não possuem o Senhor. Eles agem pela carne. E o desejo deles é destruir o corpo de Cristo. Isto é uma garantia para nós. Talvez nessa noite você esteja dizendo assim: nossa, mas como é difícil viver a vida cristã. É verdade, mas ela se torna fácil, porque Deus está conosco. Porque nós temos o Espírito Santo, é a obra do Senhor. O que Deus requer de nós é apenas obediência, fazer com que o Espírito Santo cresça no nosso interior, e Deus faz a obra na minha vida. A nossa garantia é Cristo Jesus, é a garantia de que Deus está conosco, que a sua paz nos preenche completamente. Por isso é possível. Por isso nós podemos conhecer crentes que são pessoas santas, retas, justas, maduras. Não por elas, mas por Cristo Jesus. Paulo era o que era, não porque ele desenvolveu aquilo pela sua força humana. Se o desenvolvimento da vida cristã fosse pela força humana, seríamos miseráveis nesse mundo. Eu seria miserável, porque sou pecador. O que nos garante é o fato de que o Deus da paz está conosco. Por isso, meu irmão, não desanime da sua vida com Cristo. Não desanime da sua santidade. Não desanime de desenvolver todo este padrão que o apóstolo Paulo colocou sobre nós. Por isso, meu amado irmão, não desanime em promover a unidade do corpo de Cristo. Não desanime em temer ao Senhor, não desanime em se alegrar na presença dEle, não desanime em demonstrar a sua moderação, a sua segurança, a sua estabilidade no coração, não andando ansioso por nada. Não desanime em preencher o seu pensamento com aquilo que possui virtude e o louvor daqueles que estão ao nosso redor, porque o Deus da paz está conosco. A presença de Deus está em nós. E eu me lembro daquele versículo que diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem eu mesmo tenho poder e capacidade de destruir, nem eu mesmo,
consigo destruir a obra que Deus realizou na minha vida. Isto é possível porque Deus te ama muito. Isto é possível porque Ele te escolheu para ser filho. Isto é possível porque Ele te salvou em Cristo Jesus. Isto é possível porque Ele colocou o Espírito Santo dEle dentro de você. Isto é possível porque Ele te colocou no corpo de Cristo, na igreja do Senhor, militante nessa terra, para que nos fortalecêssemos mutuamente para a glória do Senhor. É possível, porque o Deus da paz será conosco. Curve a sua cabeça nesse momento, nós vamos orar ao Senhor. Quero convidar o Edson, missionário, para vir aqui à frente e orar ao Senhor. E eu quero que você saia daqui com a certeza de que o Deus da paz é contigo. O Deus da paz está na sua vida. Olhe para o que o Deus da paz já fez por você. Olhe para o que o Deus da paz fará no futuro, na eternidade. Veja o grande amor deste Deus da paz que está contigo. Não desanime. Creia. Todas estas qualidades são possíveis, porque o Deus da paz está conosco. Oremos. Bondoso Pai, quando nós ouvimos a Tua palavra, especialmente quando ela nos chama a pensar sobre a unidade que devemos ter no Teu corpo, nós ficamos nos questionando se isso é possível. Quando somos pessoas diferentes, com temperamentos diferentes, com pontos de vista tão diferentes às vezes. Mas o apóstolo Paulo nos diz que é possível sim. É possível haver unidade, mesmo quando não existe a unanimidade. Mas há um preço. Isso custa um preço. Não é tão simples, não é tão fácil como podemos pensar. Isso só é possível quando há da nossa parte uma submissão, quando nós conseguimos ceder em prol do grupo e no caso do teu corpo que é a igreja, e quando nós conseguimos ceder aos princípios da tua palavra. Por isso, Pai, pedimos que tu nos ajudes a aprendermos que isso é possível, a termos consciência de que isso é possível, mas a estarmos dispostos a ceder aos princípios da tua palavra, saber que isso só é possível porque o Senhor está conosco, o Senhor é presente, porque não há em nós nenhuma capacidade, nenhuma condição que nos faça viver essa realidade por nós mesmos. O próprio apóstolo Paulo dizia que o bem que ele queria fazer ele não conseguia, mas o mal que ele não queria, quando ele percebia, já estava fazendo. É a tua graça, Pai, na nossa vida, é a tua presença que nos faz, que nos dá condições de viver essa realidade. Então, Pai, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da tua igreja e ajuda-nos a nos submetermos à tua palavra para que possamos viver essa realidade no nosso dia a dia, na nossa vida prática. Nós te pedimos isso com gratidão, no nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, aquele que é tudo em nós, o amor de Deus Pai, que faz com que estejamos tranquilos neste mundo, e os ministérios do Espírito Santo, que traz a nós a certeza e a esperança de que é possível, estejam sobre a minha vida, sobre a vida do Edson, sobre a vida da Igreja do Senhor reunida nesta noite, e sobre a vida do rebanho de Deus por todo este mundo. E que ao longo desta semana, Senhor, vivamos a Tua palavra, glorificando o Teu santo nome.
usufruindo da tua presença.